nas revistas científicas do mundo todo, certo? Aí a outra pergunta então não existe nenhuma dúvida, eu acredito, com relação à base científica da acupuntura, tá bom? O outro questionamento foi sobre qual a utilidade da acupuntura. Então assim, para ficar de uma forma bem simples, eu dividi as possibilidades de utilização da acupuntura em 4 grupos. Então, na minha opinião, e essa é uma opinião pessoal, talvez outros médicos compartilhem da mesma opinião, mas é uma opinião pessoal. A acupuntura, ela pode ser utilizada em praticamente todas as doenças, dá pra gente dizer assim. E eu vou explicar por que ela pode ser utilizada em muitas patologias. Eu dividi, para ficar claro, para que vocês possam entender, eu dividi em 4 grupos a atuação da acupuntura. Então, assim, em algumas situações clínicas, a acupuntura ela pode ser o tratamento principal. Então, por exemplo, a gente atende um atleta com uma dor aguda, então ele teve uma postura ruim na academia, um esforço e apareceu com uma lombalgia aguda, uma dor nas costas aguda, começou agora, faz pouco tempo, uma semana, uma pessoa extremamente saudável, rígida, e por um problema mecânico, postural, teve uma dor lombar. Então, nesse paciente, a acupuntura pode perfeitamente ser o tratamento principal. Em diversas situações clínicas, a acupuntura pode e deve ser o tratamento principal. O que eu quero dizer? Que ela substitui com vantagem o tratamento medicamentoso. Você não vai estar intoxicando o paciente, você não vai estar usando nenhuma droga alopática, nenhuma substância estranha ao seu organismo, e você pode ter um grande benefício para o paciente. Então, em algumas situações, a acupuntura pode ser utilizada como tratamento principal da doença. Eu vou citar, por exemplo, o caso da cefaleia tensional. A cefaleia tensional, aquela dor de cabeça que acontece muitas vezes no fim do dia com uma sensação de pressão dos 2 lados da cabeça ou na região posterior. Muitas vezes, nessa situação clínica, a acupuntura pode ser o tratamento principal. Então, em casos como esse, você não precisaria de outro tratamento, não precisaria de medicamento, de remédio, você teria a acupuntura o tratamento principal. Aí existe uma outra situação clínica, um outro grupo de patologias em que a acupuntura pode ser utilizada, que eu digo que é nas patologias em que a acupuntura, né, dentro da base científica, dentro de tudo aquilo que a gente escuta, a acupuntura tem o mesmo efeito do remédio. Então, é uma opção do tratamento, uma opção do paciente e do profissional que atende ele. Então, o paciente pode escolher utilizar um remédio ou escolher utilizar o tratamento com acupuntura. Então, por exemplo, eu trato muito pacientes com enxaqueca, com cefaleia, com dor de cabeça crônica. Em muitos desses pacientes, a gente escuta o relato de que a acupuntura ela foi tão boa quanto o remédio. Então, e vários artigos científicos mostram isso, que, por exemplo, no tratamento da enxaqueca, a acupuntura ela tem um efeito equivalente ao tratamento medicamentoso. Então, nessa situação, a gente pode fazer uma escolha. O paciente prefere tratamento com acupuntura ou prefere tratamento com medicamento, ou com outras técnicas, com fisioterapia, com outras abordagens de tratamento. Então, existe essa possibilidade. Eu acho que ficou claro para vocês? Então, uma situação é aquela que a acupuntura é o tratamento principal. Então, você não precisaria de nenhum outro tratamento, ou a acupuntura é superior ao tratamento convencional, ao tratamento com medicamento, por exemplo. Uma outra situação, essa segunda situação que eu estou falando, é que a acupuntura ela é tão boa quanto os tratamentos convencionais. Então, tão boa quanto os remédios. Uma terceira situação clínica é a acupuntura como um tratamento complementar. Então, por isso que eu digo que a acupuntura ela pode ser utilizada para praticamente todas as doenças. Porque, por exemplo, vamos pegar um paciente com câncer.
Então, é claro, uma doença bem mais grave, uma situação clínica bem mais grave. A acupuntura vai ter benefício para o paciente com câncer? Com certeza. Talvez não tenha benefício para todas as pessoas. E eu não estou falando que a acupuntura vai ser o tratamento exclusivo e nem que a acupuntura vai ser a cura. De jeito nenhum, a acupuntura não tem esse papel no paciente oncológico. Mas vamos lá. Vários artigos, e isso é utilizado em várias partes do mundo, por exemplo, mostram os benefícios da acupuntura para dor oncológica. Então, paciente que tenha dor relacionada ao câncer. Os efeitos da quimioterapia, náuseas e vômitos, sintomas digestivos, a acupuntura é um tratamento excelente, complementar ao tratamento com a acupuntura, com a quimioterapia, por exemplo. As questões relacionadas à radioterapia, como alterações da mucosa, né, boca seca, secura na boca, mais uma vez a acupuntura entra como um complemento do tratamento. Todo o estado mental, os sintomas de ansiedade, os transtornos do sono relacionados ao paciente com câncer, a acupuntura tem um benefício enorme. Então, nessa situação clínica, por exemplo, do paciente oncológico, do paciente com câncer, a acupuntura, eu como médico, preciso fazer um tratamento responsável. Eu não posso dizer que a acupuntura é o tratamento principal ou nem que a acupuntura vai curar o câncer. De jeito nenhum, esse não é o objetivo. No paciente com câncer, a acupuntura tem utilidade, mas ela é complementar ao tratamento convencional. Você vai levar o quê? Você vai levar mais qualidade de vida, você vai melhorar os sintomas associados à doença de base do paciente, que vai ser tratada pela medicina convencional. Alguns pacientes perguntam assim, mas então num paciente que precisa de uma cirurgia, por exemplo, paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, por qualquer doença, a acupuntura vai servir para isso? Vai servir para isso porque vários artigos mostram, por exemplo, náuseas e vômitos no pós-operatório, qualquer cirurgia abdominal, você vai fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de apendicectomia, retirada do apêndice, você vai fazer uma cirurgia ginecológica como uma esterectomia ou uma cirurgia de endometriose, por exemplo, por vídeo. Várias essas cirurgias causam desconforto no pós-operatório. E a acupuntura é extremamente benéfica nessa sensação de inchaço, de gases, de distensão abdominal no pós-operatório. Então, a acupuntura vai substituir uma cirurgia? Não. Ela vai complementar e trazer benefícios para você que vai fazer uma cirurgia. Então, desconforto abdominal, como eu falei, inchaço, gases, a acupuntura pode ajudar. Náuseas e vômitos no pós-operatório, às vezes até relacionados com algum medicamento que você utiliza, a acupuntura pode ajudar. A dor no pós-operatório, nós realizamos até aqui na universidade um trabalho de conclusão de curso de um aluno há muitos anos atrás, avaliando náuseas e vômitos e dor no pós-operatório com a utilização de acupuntura. A gente tem benefícios e artigos muito melhores publicados fora do Brasil mostram esses benefícios. Então, até num caso de cirurgia, por exemplo, a acupuntura pode também ajudar. E um quarto grupo que eu coloquei é aquela situação clínica em que a gente não recomenda a utilização de acupuntura. Essa situação é bem restrita, porque praticamente em várias patologias a acupuntura pode sim trazer benefício, mas talvez a gente avaliando o paciente, a situação clínica dele, as comorbidades que ele apresenta, né, as doenças que ele traz junto com a doença principal, talvez a gente tenha a opção de que fazer acupuntura para aquele paciente específico não é a melhor opção no momento. Tá certo, gente? Então lembre-se, a acupuntura ela pode ser o tratamento principal, ela pode ser um tratamento tão bom quanto o remédio, e aí você vai escolher, eu quero acupuntura ou eu quero o tratamento convencional, medicamentoso. A acupuntura pode ser um complemento, como no caso que eu expliquei para vocês do paciente com câncer ou um paciente que vai fazer uma cirurgia, ou a acupuntura pode não ser indicada, não recomendada para determinada situação clínica.
Para quem quer saber também sobre as utilidades da acupuntura, quais são as doenças tratáveis com a acupuntura, como eu acredito que ficou bem claro, né? Diversas opções terapêuticas a gente tem, a gente pode abordar várias doenças. Mas você também pode procurar uma busca no Google, você vai encontrar as doenças tratáveis com a acupuntura pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem uma lista enorme de doenças em que a acupuntura pode ser benéfica. Eu até acredito que essa lista é maior pensando desse jeito que eu expliquei aqui para vocês. Tá certo, gente? Então estas eram as informações que eu gostaria de passar hoje. Esse vídeo vai ficar disponível no Instagram no período permitido de 24 horas dessas transmissões ao vivo, e também eu vou deixar ele disponível lá no canal do YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, entra lá, Dr. Roger Augusto, tá certo? Faz uma busca e conheça lá os vídeos do nosso canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.